Imagine um país que produz 1/3 do cacau mundial, mas onde a maioria dos habitantes nunca provou chocolate. O ouro é extraído aqui há 1000 anos, mas crianças vasculham montanhas de lixo eletrônico da Europa e dos Estados Unidos, inalando vapores tóxicos por alguns dólares. É o primeiro país africano a conquistar a independência, mas ainda mantém campos para mulheres acusadas de bruxaria. Bem-vindo a Gana, um país onde o futuro e a Idade Média convivem na mesma rua, e cada fato parece uma história fantástica. Ao longo da costa do Ghana, erguem-se mais de 40 fortes e castelos de pedra, construídos por europeus entre os séculos XV e XIX. Não se tratam de ruínas românticas, eram verdadeiros depósitos humanos, onde milhares de africanos aguardavam em porões escuros e sem janelas o embarque para a América. Em um dos maiores fortes, até 1000 pessoas eram mantidas simultaneamente em uma cela do tamanho de uma quadra de vôlei, com lixo até os joelhos. Cerca de 12 milhões de pessoas passaram por esses fortes, e apenas metade sobreviveu para chegar à América após ser transportada nos porões dos navios. Hoje, são museus onde os descendentes de escravos vindos da América passam pelos mesmos portões que seus ancestrais percorreram 300 anos atrás. Gana é o segundo maior exportador mundial de cacau, enviando quase 1 milhão de toneladas de grão de cacau anualmente para fábricas na Europa. Grandes corporações lucram bilhões de dólares com essa exportação, mas um agricultor ganês ganha menos de 6% do preço de uma barra de chocolate pronta. A maioria desses agricultores é tão pobre que nunca comprou chocolate. Simplesmente não conhecem o sabor do produto para o qual trabalharam a vida inteira. Pior ainda, crianças ainda trabalham em plantações de cacau. Ativistas de direitos humanos estimam que haja mais de 5 milhão delas. Elas carregam sacos de 40 quilos, manuseiam facas afiadas e pulverizam veneno sem proteção. Muitas foram vendidas pelos pais ou sequestradas por traficantes. Nos arredores da capital, encontra-se um dos maiores depósitos de lixo eletrônico do planeta, o lugar mais tóxico do país. Centenas de milhares de toneladas de computadores, telefones e geladeiras antigos são despejadas ali todos os anos, vindas da Europa e dos Estados Unidos, sob o pretexto de ajuda humanitária. Milhares de pessoas, incluindo crianças, trabalham no depósito, queimam plástico para extrair o cobre dos fios. A fumaça é preta como piche e tóxica. O ar está repleto de níveis altíssimos de chumbo, mercúrio e substâncias cancerígenas, o solo está contaminado a metros de profundidade e o rio local se tornou uma zona morta. Os trabalhadores ganham de 2 a 3 dólares por dia, mas morrem de câncer antes dos 40 anos, enquanto a Europa se livra de seu lixo e recebe isenções fiscais. Em 6 de março de 1957, Gana tornou-se o primeiro país da África subsaariana a conquistar a independência de seus governantes coloniais. O líder do país discursou para uma multidão de centenas de milhares de pessoas e declarou que a liberdade de Gana não tinha significado sem a liberdade de toda a África. Ele se tornou um símbolo de esperança para o continente, construindo escolas e hospitais e sonhando com um Estado africano unido, inspirado nos Estados Unidos. Mas, 9 anos depois, foi deposto por um golpe militar enquanto visitava a China e morreu no exílio, em extrema pobreza. Hoje, ele é considerado um herói nacional, seu rosto estampa todas as notas de banco, e o Dia da Independência é um feriado importante, celebrado com desfiles e danças. No Ghana, ser agente funerário não é apenas um trabalho, é um espetáculo que atrai milhões de visualizações online em todo o mundo. Equipes de agentes funerários dançam ao som da música, realizando cambalhotas e acrobacias com caixões nos ombros, transformando funerais em eventos espetaculares. Isso não é desrespeitoso com o falecido. Pelo contrário, no Ghana, a morte deve ser celebrada como uma transição para outro mundo, não lamentada. Mas os próprios caixões são ainda mais interessantes. São feitos no formato da profissão da pessoa, um peixe para um pescador, um avião para um piloto. Há também caixões em forma de telefones gigantes, tênis, garrafas de cerveja e até livros sagrados, cada um custando de 500 a vários milhares de dólares. No norte do país, 6 campos para mulheres acusadas de bruxaria ainda funcionam, abrigando cerca de 1000 avós exiladas. Acusadas de transmitir doenças a uma criança, arruinar uma colheita ou causar a morte de um vizinho, elas são expulsas sob ameaça de violência.
Nos campos, vivem em barracos sem eletricidade ou água, sobrevivendo de doações. Muitas passaram décadas ali, sem nunca mais voltar para casa. As autoridades tentaram fechar esses campos, mas as mulheres acabam sendo simplesmente mortas nas aldeias, deixando os campos como o único refúgio seguro. Gana é um país moderno com acesso à internet e universidades, mas crenças ancestrais em magia convivem com smartphones. O Lago Volta é o maior reservatório artificial do mundo em área, cobrindo 8.500 km². Foi criado na década de 1960, com a construção de uma enorme barragem para uma usina hidrelétrica que deveria trazer energia e prosperidade ao país. No entanto, 700 aldeias e uma cidade inteira foram submersas, forçando 80 mil pessoas a se realocarem. A maioria perdeu tudo e não recebeu nenhuma indenização. Hoje, as copas das árvores submersas emergem da água e pescadores contam histórias de terem visto telhados e torres de igrejas debaixo de água. O lago gera eletricidade, mas se tornou um foco de doenças mortais, e milhares de crianças trabalham ali como verdadeiras escravas na pesca. Gana é literalmente construída sobre ouro. O país extrai o metal precioso há mais de 1000 anos e hoje é o principal produtor da África. No entanto, a maior parte do ouro não é extraída em minas oficiais, mas ilegalmente. Pessoas cavam buracos na selva sem licenças ou normas de segurança. Para extrair o ouro, usam mercúrio, que evapora para o ar e chega aos rios, envenenando a água para milhões de pessoas e matando peixes. Esses garimpeiros ilegais trabalham por centavos, mas enriquecem compradores e contrabandistas, que enviam bilhões de dólares em ouro para fora do país. As autoridades enviaram o exército para destruir as minas ilegais, mas é inútil. O ouro é muito caro, e as pessoas são muito pobres para impedir. Nos últimos 15 anos, dezenas de milhares de chineses chegaram a Gana, comprando direitos de mineração de ouro. Empresas chinesas trazem seus equipamentos, seus trabalhadores e até mesmo seus alimentos, construindo condomínios fechados e praticamente interagindo com os moradores locais. As autoridades ganenses tentaram reprimir os garimpeiros chineses ilegais, deportando mais de 4.000 pessoas em 2013. A China está investindo bilhões de dólares em estradas, estádios e hospitais em Gana, mas em troca, obtém acesso a ouro, diamantes e outros recursos. Muitos chamam isso de um novo colonialismo. Só que agora, em vez de europeus, são asiáticos, e o padrão é o mesmo. Eles levam a riqueza e deixam para trás uma terra envenenada. No Gana, o futebol não é apenas um esporte. É a única chance de milhões de crianças das ruas empoeiradas escaparem da pobreza. Todo garoto sonha em imitar os craques que cresceram nas favelas e depois jogaram em grandes clubes europeus, ganhando milhões. Mas a realidade é dura. Para cada jogador de futebol bem-sucedido, existem milhares de crianças enganadas, levadas para a Europa por agentes falsos. Crianças são abandonadas sem dinheiro ou documentos nas ruas das cidades europeias, sem poder voltar para casa por causa das dívidas e da vergonha diante de suas famílias. Mesmo assim, a seleção nacional do Gana é uma das mais fortes da África. Em 2010, chegou às quartas de final da Copa do Mundo. Gana passou por uma revolução financeira que os países desenvolvidos não vivenciaram. Quase ninguém usa bancos aqui, todos pagam por celular. Basta enviar uma mensagem e o dinheiro é transferido do seu número para outro em segundos, sem cartões, sem contas bancárias, sem taxas. Mais de 80% dos adultos usam dinheiro móvel, uma taxa maior do que na Europa, onde muitos ainda carregam dinheiro em espécie na carteira. Isso transformou a economia. Agricultores aceitam pagamentos por celular, taxistas não carregam dinheiro vivo, até mesmo pedintes nas ruas mostram códigos para transferências. Gana ultrapassou os países ocidentais em pagamentos digitais simplesmente porque não tinham o sistema antigo. Eles pularam a etapa bancária. Além de Hollywood e Bollywood, existe Tollywood, a indústria cinematográfica do Gana, que produz centenas de filmes por ano, com orçamentos irrisórios. Esses filmes são rodados com alguns milhares de dólares, usando câmeras baratas e com edição mínima, mas são populares em toda a África Ocidental. Os enredos geralmente giram em torno de bruxaria, maldições, dramas amorosos e gangsters, e os atores falam o inglês local com um sotaque característico. As estrelas desses
desses filmes são verdadeiras celebridades na região, reconhecidas nas ruas e convidadas para casamentos, mas desconhecidas fora da África. Curiosamente, os filmes frequentemente retratam questões da vida real: corrupção, pobreza, violência doméstica, e não apenas entretêm, mas também contam a verdade. Em 2017, Gana lançou seu primeiro satélite em órbita, do tamanho de uma caixa de sapatos, mais um marco para o país. O satélite foi construído por engenheiros locais que estudaram no exterior e retornaram para casa para construir o programa espacial ganês do zero. O satélite monitora a costa, ajuda pescadores a localizar cardumes e monitora o desmatamento ilegal diretamente do espaço. Gana planeja lançar mais satélites nos próximos anos e estabelecer sua própria agência espacial para trabalhar com outros países africanos. Isso prova que mesmo países pobres podem entrar no espaço com pessoas instruídas e ambiciosas. Eles não precisam necessariamente ser uma superpotência. Ao longo dos últimos 20 anos, a capital do Gana transformou-se de uma cidade provinciana numa metrópole moderna com arranha-céus e centros comerciais. Bairros de elite com mansões multimilionárias estão sendo construídos, atraindo africanos ricos de países vizinhos instáveis. Grandes empresas de tecnologia abriram escritórios na capital, vendo o Gana como uma base estável para operações na África Ocidental. Mas ao lado dos arranha-céus, existem favelas de metal enferrujado, onde centenas de milhares de pessoas vivem sem água potável e eletricidade. Este é o principal problema do Gana. A economia está crescendo, o investimento está fluindo, mas a desigualdade entre ricos e pobres só aumenta a cada ano. O Gana de hoje é um experimento que demonstra se um país africano pode se desenvolver sem guerras, golpes de Estado e ditaduras. A democracia funciona aqui. O poder muda por meio de eleições sem violência, a liberdade de expressão e tribunais independentes. Um fenômeno quase inédito na África. Mas, ao mesmo tempo, existem superstições medievais, trabalho infantil em plantações, depósitos de lixo tóxico e corrupção que consome metade do orçamento do país. Se o Gana conseguir resolver seus problemas, mostrará a outros países africanos o caminho a seguir. Caso contrário, provará que a democracia não é suficiente. Por ora, o Gana oscila entre o passado e o futuro, e não se sabe ao certo para que lado o pêndulo irá pender nas próximas décadas. Se você achou isso interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Mantemos tudo curto e direto ao ponto.